Senhoras e senhores, bem-vindos de volta a mais um episódio de Nós Olhos da Verdade. E conosco, novamente, está Mark Sloboda. Estamos aqui para discutir, bem, o que mais alguém está discutindo além da loucura de Donald Trump. Faz algumas semanas que conversamos, muita coisa aconteceu nesse tempo e nada disso me parece bom. Pelo que você se lembra, por opinião e conhecimento histórico, já viu alguma campanha em que tudo foi tão mal planejado, tão mal interpretado e tão desastroso quanto a de Donald Trump? Bem, Stanislav, obrigado por me receber. É sempre uma honra e um prazer participar do Nos Olhos da Verdade. Não, não lembro de nenhuma assim com facilidade. Quero dizer, os Estados Unidos certamente já cometeram algumas falhas militares. Mas essa aqui, sério, é a pior de todas. E pelo que sabemos, isso parece ser principalmente culpa do próprio Trump. Porque nos foi dito, pela grande imprensa, pelo que isso valer, que o presidente do Estado-Maior Conjunto o havia alertado que isso provavelmente não seria fácil, que poderia ser mais difícil. Não sabemos o que mais ele disse, mas obviamente ele expressou reservas e fez advertências. Disseram-nos que os serviços de inteligência dos Estados Unidos, seja o que for que pensemos deles, fizeram o mesmo. E Trump disse, aparentemente em conluio com sua pequena cúpula de sionistas cristãos e outros. Soubemos que seus dois assessores mais próximos, aparentemente seus únicos diplomatas, Steve Witkoff, seu parceiro do ramo imobiliário, e Jared Kushner, seu genro, Jared Kushner. Enfim, um diplomata britânico falou com a imprensa britânica e recentemente os avaliou como, entre aspas, ativos israelenses. Isso não era de se esperar, né? Ele aparentemente, quero dizer, tenho certeza de que houve outras pessoas incentivando tudo isso. Quer dizer, o Lindsey Graham está, sabe, mais feliz que uma adolescente na festa de seus 16 anos. Provavelmente ele se sente como uma adolescente. Sim, quer dizer, pelo menos ele estava assim no começo. Não sei se ainda se sente assim agora, mas eles ignoraram essencialmente todo o aconselhamento militar que recebiam das próprias Forças Armadas. Eles ignoraram, sabe, a inteligência. Trump não lê nem relatórios militares nem de inteligência. Pelo que nos disseram, ele não lê. Ponto final. Vamos colocar um ponto final nisso. Mas, sabe, até as suas, digamos, apresentações visuais são tão reduzidas e simplificadas que a emissora norte-americana National Broadcasting Company disse, na semana passada, que de onde ele forma suas opiniões sobre o que está acontecendo e sobre o conflito com o Irã, vem de um clipe diário de 2 minutos, mostrando as maiores explosões que os Estados Unidos provocam no Irã, e só. Então, o sujeito é um ignorante egocêntrico, megalomaníaco e um idiota. Não sei como dizer de outro jeito. Quer dizer, houve gente que, por algum motivo, esperava que o Trump versão 2, já que tivemos o Trump versão 1, de alguma forma fosse diferente. Quer dizer, e é diferente, certo? Mas, enfim. o Trump não entrou no Irã. Não necessariamente de forma boa. European Union avisei o pessoal disso desde o começo. European Union disse, sim, pode significar que os Estados Unidos parem de disparar mísseis balísticos diretamente contra a Rússia, mas vai ser ruim à sua maneira. E isso atingiu seu ápice. Ou European Union, não sei. Talvez haja ainda um declínio maior daqui para frente. Mas agora, essa missão é uma bagunça completa.
Trump em êxtase neoconservador depois daquele joguinho na Venezuela, que sabemos não teve nada a ver com os militares. Eles simplesmente entraram sem resistência, pegaram o Maduro e foram embora, certo? Isso foi uma operação da Agência Central de Inteligência do começo ao fim. Eles cooptaram a traidora Delcy Rodrigues e outros membros, provavelmente Vladimir Lopes e outros do governo venezuelano, que entregaram o Maduro a Trump. E foi isso. Talvez achassem que teriam mais liberdade. Sabe, talvez acreditassem, se vocês nos derem o Maduro, deixaremos vocês em paz. Não sei se eram tão estúpidos assim. Não sei qual é a história, se foi corrupção ou chantagem. Vai saber? Mas a Venezuela agora, sabe, é efetivamente uma colônia. E pelo menos nos últimos meses, uma colônia bem submissa aos Estados Unidos. E Trump achou que isso se repetiria no Irã. E isso foi, novamente, ignorância. Qualquer pessoa minimamente objetiva diria que o Irã não é a Venezuela, que o Irã é diferente, mesmo que algumas pessoas, por qualquer razão, não gostem do Irã. A sociedade iraniana e o sistema político lá, mas o ponto é um sistema político composto por instituições, não por indivíduos, nem mesmo pelo líder supremo. E eles, sabe, fizeram ataques de decapitação outra vez, tentando eliminar a liderança. Acho que precisa ser dito. A liderança política e militar foi estúpida o bastante para se reunir toda num só lugar enquanto uma frota dos Estados Unidos estava na costa deles preparando um ataque. E foram de fato dizimados nas primeiras horas do ataque. E dá para dizer que pode ter sido algum culto cita ao martírio ou algo assim. Exceto que a família deles, digo, a família do líder supremo, esposa, filhos, netos, também estava lá. Então isso não faz sentido nenhum para mim. Então, seja lá o que foi, eles foram espertos o suficiente para estabelecer 4 níveis de sucessão para cada cargo de liderança política e militar de topo. Então a pessoa seguinte simplesmente assumiu. E se é que estou dizendo algo, diria que desde os ataques iniciais o governo iraniano mostrou não apenas unidade notável e ações decididas, mas talvez esteja até melhor do que antes. O comando e controle deles foi perfeito. Passinho pachatingo. Fazem que sopia assim esse aqui estou dizendo algo, diria que desde os ataques iniciais o governo iraniano mostrou não apenas unidade notável e ações decididas. Eles responderam imediatamente, têm respondido desde então. Essa tomada de decisão militar descentralizada, com essa estratégia de defesa em mosaico, parece estar funcionando. A liderança política, Israel continua realizando assassinatos. Larijani foi morto semana passada. O secretário do Conselho de Segurança Nacional, que dizem que ele estava efetivamente dirigindo o país durante o ataque militar. E mesmo depois da morte dele, nada mudou que possamos perceber. A pessoa seguinte assumiu e eles ainda estão reagindo. E desde então as coisas deram errado. Eles não conseguiram a mudança de regime que esperavam em horas ou dias. Na verdade, conseguiram praticamente o oposto. Agora eles têm uma liderança mais dura, mais coesa e com mais espírito de combate do que, creio, tinham quando os ataques começaram. E a resposta deles tem sido assimétrica em pelo menos 2 formas extremamente bem-sucedidas. A primeira, claro, foi a opção nuclear de fechar o Estreito de Hormuz, ou pelo menos fechá-lo seletivamente aos seus adversários e aos aliados deles neste conflito. E os Estados Unidos não tinham plano algum, não tinham nada. Eles não fizeram nada, semanas a fio, para tentar forçar a reabertura do Estreito de Hormuz. Admito que teria sido difícil, mas obviamente não tinham plano para isso. Quer dizer, disseram a Trump, dizem que disseram, que o Irã poderia fechar o Estreito de Hormuz, e ele disse,
Ah, haverá mudança de regime em algumas horas. Exato. Por quê? Muito provavelmente porque ele não queria acreditar que isso aconteceria. Ele não queria essas consequências. Pois bem, essas consequências chegaram bem rápido. E isso veio somado a, desta vez, porque isto é, em muitos aspectos, apenas uma continuação, nem mesmo uma repetição dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã em junho passado. Rapidamente se transformou novamente numa guerra de atrito com ataques de longo alcance. E em vez de apenas mirar em Israel, o Irã mirou todos os aliados árabes dos estados do Golfo, que hospedam bases militares dos Estados Unidos, de onde esses ataques são lançados. E tudo o que é atacado no Irã, eles rapidamente revidam. Eles têm essa capacidade de retaliação com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, mísseis hipersônicos, drones de ataque de longo alcance e por aí vai. E eles vão além disso, certo? Quer dizer, nem sequer é dente por dente, é toma lá da cá. Costuma haver um pouco de escalada a cada retaliação. E eles têm sido muito eficazes nisso. Agora, ninguém deve esperar que o Irã vá destruir Israel, certo? Ou derrotar os Estados Unidos militarmente. O Irã já levou seus golpes, certo? E certamente os Estados Unidos castigaram muito o Irã, não há dúvida. Os Estados Unidos causaram muitos danos a ativos militares, civis e econômicos dentro do país. Mas o Irã consegue acompanhar. Case. Então a estratégia assimétrica deles, não tentar derrotar militarmente os Estados Unidos e Israel, o que seria absurdo, é atacar os mercados globais de energia e, assim, a economia mundial, e pressioná-los até que os Estados Unidos e Israel recuem. E, pelo que vejo, eles têm feito isso muito bem. Eles não correram para espalhar minas por todo o Estreito de Hormuz. Não precisaram fazer isso. Entenderam que bastava dar alguns exemplos e depois impor uma nova ordem sobre quem pode passar e quem não pode. E as seguradoras não vão contestar isso, né? Parece que, com as seguradoras do Estado, as tripulações não vão As tripulações, claro, é. As tripulações não querem, algumas tentaram e pagaram por isso. Mas também, a Marinha dos Estados Unidos, Trump achou que a Marinha resolveria rápido, escoltaria os navios e impediria isso. E a Marinha dos Estados Unidos disse, não, nós não vamos entrar aí. É uma carnificina. Você está falando sério? Pois é. Corredor suicida. Sim, teriam de enfrentar um corredor de drones, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, mísseis antinávio, minas marítimas e todo o resto, e disseram, não, isso é suicida, não vamos fazer isso. E então Trump tentou arrastar todos os aliados dos Estados Unidos na região do Golfo, os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Austrália, Coreia do Sul, Japão, e todo mundo disse, não, 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 vocês que se virem, estamos bem por aqui. European Union, gostei especialmente da pressão que ele fez sobre o Starmer. Você é um perdedor. Pois é, você é um perdedor. Então o que vemos não é apenas a falta de uma estratégia ou planejamento reais, mas, na verdade, o ignorar deliberado dos avisos e conselhos de suas próprias forças armadas e serviços de inteligência é. E isso levou, sabe, os Estados Unidos à situação em que estão agora, em que uma potência regional, quero dizer, não é totalmente correto dizer que ela tem os Estados Unidos encurralados, certo? Isso pode ser exagero. Sim. Certamente eles colocaram os Estados Unidos em uma posição muito ruim, sem boas opções neste momento. A única opção inteligente agora seria os Estados Unidos procurar uma saída e Trump tentar emoldurar isso como uma vitória.
Mas, claro, ele não está fazendo isso. E agora eles estão dobrando a aposta, mandando, sei lá, unidades expedicionárias da Marinha e a 82 possui uma divisão aerotransportada para... Bom, por enquanto é só uma brigada da 80ª Divisão Aerotransportada. Para onde? Uma missão suicida? É, basicamente. Com certeza. Suicida. Não estamos falando do primeiro filme, estamos falando do... Somos a primeira equipe do segundo filme, aquela em que todo mundo entra na praia e é aniquilado. Sim, exatamente. Isso mesmo. É essa. Não os caras disfarçados que entram depois. A investida inicial. Quer dizer, isso é um desastre para os Estados Unidos. A Rússia e a China devem estar sentadas comendo pipoca. Sim, a Rússia, claro, se beneficia. O preço do petróleo, do gás, dos fertilizantes, do alumínio, tudo isso está subindo muito nesses produtos. O preço dos grãos vai subir no meio do verão. Vai disparar. Agrícola, certo. Então, e os Estados Unidos, de novo, European Union, não consigo entender tamanha estupidez aqui. Fiquei chocado, fiquei surpreso e chocado no ano passado, quando Israel começou, os Estados Unidos se juntaram para, soltar algumas bombas, declarar vitória e forçar um cessar de fogo que na época o Irã aceitou. Por que fizeram isso? Porque a European Union sabia que eles não tinham defesa aérea suficiente para capacidade em geral e interceptores em particular. A European Union sabia que eles não tinham isso. Quer dizer, os números mostravam isso. Certo, tem certeza de que havia uma cortina de fumaça, mas, no geral, aquilo estava bem claro. E a European Union vem dizendo isso há mais de um ano. Bem, há mais de um ano que o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos é a defesa aérea, a defesa contra mísseis, certo? Não é só capacidade. E a European Union, acho que está perfeitamente claro agora o que Ted Postel, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, vem dizendo há muito tempo, que o sistema Patriot é péssimo. Sim, sempre foi péssimo. Isso, infelizmente, não é novidade. Nunca foi um bom sistema. Além disso, a produção do complexo militar B-industrial do Interceptor Patriot, versão PAC-B3, certo? Do Interceptor do Sistema de Defesa Terminal de Alta Altitude, que é ainda mais abismal. Eles fabricam menos de 100 por ano. Ah, sim. São tipo 9 por mês, 12 milhões de dólares cada. O míssil Standard 3, o Standard 6, certo? Todos os principais interceptadores dos Estados Unidos são superfaturados e produzidos, quer dizer, literalmente um punhado de mísseis, né? A produção deles é tão baixa que chega a ser chocante. É como se os Estados Unidos nunca tivessem esperado enfrentar um adversário equivalente ou quase equivalente. Uma das razões de serem tão caros e da produção ser tão limitada é que fazem tudo à mão, porque as Forças Armadas dos Estados Unidos adoram um modelo de contratação chamado custo mais. Custo mais se produzir sob demanda. Então, se decidirmos que sua margem de lucro é de 10%, você tem que deixar isso o mais caro possível para tirar o máximo de dinheiro. Então vamos fazer tudo à mão. Vamos montar os mísseis à mão, literalmente. A corrupção está enraizada no sistema. Exatamente. Quer dizer, ficou óbvio. E em junho passado, quando eles pararam mesmo, o Trump veio, lançou umas bombas e declarou vitória. Por quê? Para salvar a pele de Israel. Por quê? Porque eles já estavam sem interceptadores e os sistemas israelenses não estavam funcionando muito bem desde o início. Todos nós vimos o efeito do David Sling em ação. E eles estavam exaustos. E mísseis balísticos iranianos, mísseis de cruzeiro e drones estavam penetrando o espaço aéreo israelense, atingindo alvos militares e económicos à vontade. E o que é 8 meses depois? E a European Union, pensei, eles não vão realmente fazer isso porque não tiveram chance de reconstruir seus estoques. Certo. E então tivemos a notícia. Certo, que não era apenas uma escassez de interceptadores, mas também havia uma falta crítica de munições standoff, como Tomahawk,
mísseis de cruzeiro de longo alcance, qualquer coisa que precisassem para conduzir uma campanha aérea. E estamos de volta à estaca zero. Eles gastaram todos os Tomahawks que aquela frota tinha e agora estão praticamente sem mísseis de cruzeiro de longo alcance. E o Irã ainda tem alguma capacidade de defesa aérea restante, mesmo que vimos um vídeo, que tenho certeza foi impressionante, de um míssil terra-guerra portátil derrubando um F-18. E sabemos que a Rússia inundou o Irã com mísseis terra-guerra portáteis. Eles foram projetados exatamente para isso. Mas eles têm uma nova munição Loitering, um míssil desse tipo projetado especificamente como antiaéreo. Você os lança lá em cima e eles ficam esperando algo passar. European Union também já vi isso. Então eles têm capacidade de defesa aérea remanescente. Portanto, os Estados Unidos não conseguem entrar no espaço aéreo iraniano e lançar bombas guiadas por GPS à vontade. O que, se pudessem, seria péssimo para o Irã. Seria terrível. Bombas guiadas por GPS, bombas de queda livre, sabe? Todas relativamente simples. Eles poderiam fazer isso para sempre. Eles poderiam, literalmente, transformar o Irã em um monte de ruínas fumegantes. Mas eles não podem fazer isso. Ainda não podem, exceto em algumas áreas isoladas. E o Irã conseguiu preservar capacidade suficiente de lançamento de mísseis e drones. Certo. Sabe, todas as declarações de Donald Trump sobre 90%, blá blá blá. Ontem a Reuters disse que, na verdade, só consegue confirmar 30%. E isso tem a ver com todas essas cidades fortaleza de mísseis sob as montanhas que, sabe, nem receberam a atenção que merecem. Quer dizer, eles construíram instalações de fabricação e lançamento de mísseis e drones sob 500 metros de granito, certo? Sabe, com sistemas subterrâneos tipo metrô para levar os mísseis do estoque até as baias de lançamento, portas que se abrem, o lançador sai, dispara, volta, fecham as portas, certo? Se alguns desses túneis de lançamento forem explodidos, eles têm muitos outros. E quando os bombardeios param, eles saem, limpam e recomeçam. E não é só um, certo? Não é tipo uma cidade-fortaleza de vilão de filme do James Bond. Eles têm pelo menos 10, talvez uma dúzia delas. E algumas são interconectadas sob desertos. Ou seja, eles vêm se preparando para este conflito. Eles não ficaram de braços cruzados por décadas. Isso não são buracos no chão. São feitos de engenharia sofisticados. E os americanos, sabe, têm uma visão de propaganda muito estreita do Irã e dos iranianos na cabeça e são incapazes de conceber isso. Então o Irã consegue dosar seus esforços e, repito, não precisa derrotar militarmente os Estados Unidos e Israel. Eles precisam sobreviver com seu governo e seu sistema político e social intactos, o que conseguiram. E todos os apelos pela mudança de regime, exceto Donald Trump e alguns raros momentos de delírio, desapareceram. Certo? Com certeza. Então eles têm que sobreviver e, por causa do desequilíbrio de poder e da intenção declarada de mudança de regime no início, ao menos, eles vencem, eles sobrevivem, eles vencem, certo? A outra é infligir dano suficiente, sim, em bases militares dos Estados Unidos e de Israel, mas mais importante, nos aliados do Golfo, na infraestrutura deles e na economia global com o fechamento do Estreito de Hormuz e, potencialmente agora, o Estreito de Bab el-Mandeb, com os Houthis, Arançalá, entrando na jogada. E isso, sabe, é um passo escalatório que eles ainda podem dar, subir mais um degrau. E, de novo, os Estados Unidos não conseguiram realmente deter os Houthis no ano passado. Ou não. Eles os derrotaram. Você não se lembra? Donald Trump. European Union, me lembro dele dizendo isso. Lembro dos porta-aviões dos Estados Unidos jogando whack-a-mole,
desperdiçando mais daqueles mesmos mísseis Tomahawk e outras munições críticas por alguns meses e depois saindo do Mar Vermelho. Então, quer dizer, não há boas opções aqui. E a guerra terrestre, quero dizer, isso é simplesmente loucura. É loucura. Quero dizer, tenho certeza de que você e muitos dos seus espectadores lembram da Primeira e da Segunda Guerra do Iraque, certo? Cerca de 800 mil tropas no total para a primeira, mais 500 mil para a segunda, levando mais meio ano só para montar. E o Irã é um país 4 vezes o tamanho do Iraque, com 3 vezes a população, e consideravelmente mais unidade política e lealdade, mesmo que apenas por razões religiosas. E European Union acho que é tanto nacionalismo quanto ciísmo. E é loucura. Quero dizer, de novo, abra um mapa simples, um mapa topográfico do Irã. É, essencialmente, um grande maciço montanhoso. É isso. É uma fortaleza. É uma fortaleza. É uma loucura pensar que eles vão conseguir isso. Oh, quarteta. Do dizer, não só me lembro dessas guerras, como ajudei a planejar a segunda. Tive um papel pequeno, mas a European Union estava no estado maior do D18 dasmo corpo aerotransportado e estávamos nos preparando para isso. Fizemos a nossa parte, sabe? Na marcha para Bagdá, que aliás, considerando tudo, considerando que metade do exército iraquiano nunca saiu das guarnições ou foi subornada pela Agência Central de Inteligência, muita gente não sabe. Muita gente não entende o quanto a Agência Central de Inteligência, como na Venezuela e na Líbia, ajudou decisivamente em Iraque. A vitória militar foi, pelo menos, amplamente assistida por cooptar. Absolutamente. Pelo menos 2/3 do exército iraquiano foram levados a não lutar, e ainda assim levou 22 dias para as forças militares dos Estados Unidos chegarem a Bagdá. 22 dias não é tão longe, sendo realista, mas sim, 22 dias. Então, quero dizer, os Estados Unidos não têm boas opções. Eles não podem recuar e simplesmente ir embora, porque aí o Estreito de Hormuz ficaria sob controle do Irã. Quer dizer, sob controle total do Irã, certo? Eles não podem aceitar isso. Os Estados Árabes, agora, seja qual for a opinião que tinham originalmente, o que não está muito claro por causa das declarações contraditórias, e European Union não acredito em tudo que sai de Israel e do Axios, necessariamente. Mas enfim, agora parece claro que eles dizem que, agora, vocês têm que terminar isso. O que quer que tenham pensado, originalmente, é meio opaco. Mas agora foi tão longe que eles não podem. A situação de segurança, caso o Oriente Médio fique sob a hegemonia efetiva do Irã, seria inaceitável para eles. Então eles vão financiar os Estados Unidos. Quero dizer, já ouvimos o tipo de chantagem que eles estão fazendo agora. Trump vai cobrar deles 2,5 bilhões de dólares para parar a guerra e 5 trilhões de dólares para continuar a guerra. Vi isso. Você ouviu falar da outra ideia que vários senadores defendiam de construir um novo canal ao redor dos Estados Unidos com 28 armas nucleares, através dos Emirados Árabes Unidos, atravessando as montanhas até Omã? Meu Deus, esses caras são insanos. Esta guerra, lidando com um bando de fanáticos, religiosos, incompetentes e fervorosos. Você quer dizer os de Washington e de Tel Aviv? E o Irã do outro lado. Não acho que esses caras sejam tão fanáticos comparados aos sionistas. Quero dizer, pode-se dizer que, pelo menos, seus inimigos estão sendo idiotas, não é? E, sabe, deixe que se derrotem sozinhos. Exceto que eles ainda estão na posse da vantagem, sabe, do que, em muitos aspectos, ainda é o país mais poderoso do mundo.
Embora, se continuarem assim, não será por muito tempo. Quero dizer, o limite geopolítico rígido da defesa aérea e antimísseis dos Estados Unidos e seu nível criticamente baixo de munições de longo alcance, que já era ruim, agora está em um ponto em que isso constitui um limite geopolítico intransponível. Se a China realmente quisesse tomar Taiwan militarmente, que tentasse, eles poderiam tentar. Quero dizer, infelizmente, eles não querem. European Union não sabe. Militarmente, os Estados Unidos estão indo pelo ralo neste momento. A China quer, não quer. Eles podem começar a reconsiderar agora. Acho que o governo russo deve estar neste ponto entre lançar uma grande ofensiva militar, que esperam que finalmente cause o colapso do exército ucraniano, ou simplesmente, Jesus, isso vai desabar sozinho, e eles nem conseguem apoio financeiro da Europa neste momento, então dever realmente se sentir no banco do motorista. Devem estar, talvez, ficando até confortáveis demais, porque a situação está tão ruim. O The Telegraph publicou um artigo semana passada falando de Zelensky voando para várias capitais europeias, implorando por atenção, e devem começar a tocar piano de novo. A manchete foi uma referência direta ao hino dos anos 80, do Simple Minds, do filme Clube dos Cinco, e o jornal The Telegraph chamou aquilo de "A turnê não me esqueça", de Zelensky. Sabe, sua carreira política está em apuros quando você vira meme. Bem, quer dizer, isso existe, de modo geral. Por outro lado, toda a carreira do Donald Trump é extremamente pós-moderna, no sentido de que a carreira dele inteira é um meme. E ele fez isso dar certo. Mas sim, para a maioria dos outros políticos, sim. Olha, vou te dizer, do lado militar, tenho muitos contatos no meio militar na Rússia. Ah, sim, os generais querem uma grande operação aerotransportada. E não são só os generais. Isso desce por toda a hierarquia. Todo mundo quer aquele avanço triunfal, sabe? O grande ataque. Então, tem que haver uma pressão massiva sobre o criminoso agora, do lado militar e dos conservadores, acabar com essas topeiras e dar um fim nisso. Acho que uma coisa que este conflito demonstrou é que as regras da guerra mudaram. Acho que a era da grande guerra de manobra contra qualquer um que tenha capacidade de drones, que hoje pode até incluir atores não estatais. Se eles se envolverem o suficiente, os drones realmente mudaram o rosto da guerra moderna. Drones, munições de precisão e vigilância por drones e satélite, 24 horas por dia. Simplesmente não se consegue reunir uma massa crítica de tropas ou equipamentos para um grande ataque sem que sejam imediatamente identificados e atingidos. O que explica por que ambos os lados estão usando táticas de infiltração, tanto para a ofensiva quanto para contra-ataques. E surpreenderia muita gente saber quão reduzido é o número de tropas, de soldados humanos, atualmente engajadas na linha de frente em qualquer momento. A quantidade de tropas realmente envolvidas em combates de encontro, como você chamaria, é muito pequena. Ao mesmo tempo, por causa dos drones e ataques de precisão, praticamente não existe mais retaguarda tática. Dana, uma dina, mua como quastio, na. Não, É quase ao ponto de não haver mais retaguarda operacional.
Já estive na retaguarda tática e à beira da retaguarda operacional e já tive drones sobre a minha cabeça, drones inimigos. Então, Mas digo isso, no lado defensivo dos ucranianos, o problema também é que eles não controlam o espaço aéreo e agrupar mais de 3 a 5 soldados numa pequena área vira uma base avançada. É uma base avançada, mais cedo ou mais tarde será atingida e vai virar um grande buraco. E, você sabe, não dá para colocar um pelotão. Em linha mais, porque não vai sobrar nada desse pelotão. 1 ou 2 ataques e acabou. A gente ouviu tanta propaganda ridícula sobre uma arma milagrosa, sobre a próxima arma ocidental que ia ganhar a guerra. Bom, sabíamos desde o início quais são as verdadeiras armas milagrosas desta guerra. E são o FAB, o Garand. O Lancet desempenhou um papel importante ao longo do caminho. São esses os sistemas que têm até o Sun Tzu Pak, especialmente com o alcance estendido, mudou muito a natureza deste conflito. Há mais um. A equipa de fogo de 3 a 5 homens que rompe e toma o objetivo que antes era conquistado por um pelotão. As táticas de infiltração. De novo, as pessoas continuam querendo táticas ofensivas de grande escala. Querem resultados grandes e dramáticos, tanques e tropas, sabe? E European Union, não sei se isso ainda é realmente possível. Pode ser com a Ucrânia porque ela está tão enfraquecida nesse ponto. Está chegando lá. Está chegando lá. Um ano atrás, absoluto. Não. Desde o começo do conflito, muita gente vinha dizendo, alguns, European Union diria, torcedores bem-intencionados, alguns com formação militar e de inteligência, que tudo acabaria em 2 meses, e vinham prevendo, religiosamente a cada 2 meses desde então, que o exército ucraniano estava prestes a ruir. E, sabe, os torcedores têm seu lugar. Isso não quer dizer que o moral não seja importante, nem o papel da informação em guerra e tal. Mas, sabe, analistas sérios devem ter um pouco mais de honestidade ou, digamos, uma avaliação mais realista de como as coisas realmente estão na linha de contato, no campo de batalha. A Rússia pode ter todas as vantagens, e tem mesmo, desde artilharia até quantidade de drones, até qualidade dos drones, até munições guiadas, superioridade aérea, efetivo humano, logística, tudo. Ainda é uma luta dura porque, no fim, você tem que limpar cada prédio, cada maldita sala. Isso leva tempo e ainda há um custo envolvido. E as pessoas querem que a guerra acabasse ontem. E há muitos analistas de sofá, bem intencionados por aí, que ficam constantemente frustrados com o ritmo das coisas. E, sabe, o pior de tudo é que estamos lutando entre nós. E do outro lado estão russos, mesmo que um pouco ou profundamente dementados. Mas eles têm exatamente a mesma teimosia, a mesma criatividade. Tem, sim. Se fossem franceses ou, sabe, os britânicos, até os britânicos, já teriam cedido. Sem dúvida, já teriam desmoronado. Eles são eslavos, e mais que isso, quer dizer, tirando a Galícia, né? Eles são essencialmente russos. Sim. E são simplesmente teimosos, cabeça dura nesse aspecto, tipo, não vou me render. Só porque sim. Resistência e disposição para sofrer. E sempre me impressiona, porque sabemos que agora, de longe, a maioria das tropas do regime de Kiev é recrutada à força. Quer dizer, talvez no começo isso fosse só em parte verdade. Agora é totalmente verdade. Mas ainda assim lutarão quando encurralados, porque têm de combater e defender quem está ao lado e por aí vai.
parte disso, claro, é o uso de encher tudo quanto é lugar com bandeiristas, que atiram em quem se rende à primeira oportunidade, unidades de bloqueio e coisas assim. Metanfetaminas também têm um papel importante nisso. Drogas de combate. Existe isso. Mas, sim, a resistência, a vontade de suportar sofrimento, é um traço dos eslavos orientais, que, como se sabe, vai além do que as culturas ocidentais modernas suportariam. Mas nós não temos esse ethos guerreiro ao lidar com todo esse assunto dos drones. Sabe, os israelenses estão com um grande problema em sua recém-anexada província do sul do Líbano, porque o Hezbollah simplesmente não concorda com isso. Então os israelenses lançaram sua grande ofensiva e perderam ou tiveram danificados cerca de 100 Merkavas de vários modelos por ataques de drones. Você reparou que aqueles Merkavas não têm grelhas? Nada? Parece que saíram do depósito. E simplesmente ignoramos os últimos 4 anos de guerra com drones, como se não existisse. E eles simplesmente avançaram com eles, mesmo assim. E os Estados Unidos, obviamente, agem do mesmo jeito. Quero dizer, são completamente incapazes de lidar com isso. Você já viu os vídeos, tenho certeza, como o European Union vi, de drones com transmissão em primeira pessoa só voando por Victoria Bay tentando achar algo que vale a pena atingir. Ah, sim. Sabe o que me impressionou no primeiro dia na base do Catar? Havia o radar secundário e aquele velho drone Shiad com motor de ciclomotor, lento, vinha voando, subia de leve, descia de novo, explodiu toda a cúpula do radar e ninguém atirou nele, nem tiro de arma leve, nem um Stinger, nada. Ele tem livre curso, faz o que quer. Não há defesa aérea de qualquer tipo, nem mesmo com armas pequenas. Isso me surpreende, porque sabemos que há níveis das forças militares e dos serviços de inteligência dos Estados Unidos totalmente envolvidos no que está acontecendo aí. A Agência Central de Inteligência vinha tocando seu programa de drones e admite abertamente que os ataques a refinarias e ao transporte marítimo eram coisas coordenadas. A Agência Central de Inteligência se gabou no jornal The New York Times, que sim, eles estavam no comando de tudo isso. Mas quando falamos das forças militares em geral, obviamente nenhuma lição foi aprendida. Nada foi adaptado, nada foi instituído ou institucionalizado, nada. Quero dizer, talvez seja porque eles não sentiram uma dor de verdade nos últimos 4 anos, né? Então puderam travar sua confortável guerra por procuração contra a Rússia e não se preocupar em aprender lições nem em quão rápido a guerra mudava com a nova tecnologia. Bem, agora a conta chegou. E onde o Irã e o Hezbollah estão agora? European Union diria que ainda estão 1 ano, 2 anos atrás em relação a onde o conflito está agora. Mas isso ainda está 1 década à frente dos Estados Unidos. Por enquanto, continuamos ouvindo sobre esses exercícios de guerra realizados com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com tropas ucranianas, especialmente unidades de drones, e houve a Operação Hedgehog no ano passado, da qual tomamos conhecimento, e houve repetições dela. E pequenas unidades ucranianas, com componentes de drones, continuam superando e simplesmente obliteram, humilham unidades muito maiores e supostamente muito melhor equipadas, no sentido antigo da guerra de manobra nos exercícios. E os ucranianos dizem: não queremos mais o treinamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Continuamos a ter ensatérios de que... Certo. Isso atrapalha. Primeiro, se tivermos treinamento em países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, todo mundo foge e deserta. Pois é. Isso também. Taxa de deserção de 50%. E, na verdade, comandantes ucranianos vêm dizendo isso desde 2023.
Eles não têm nada a nos oferecer, certo? E são os russos e os ucranianos, em sentido amplo, que estão aprendendo uns com os outros agora. Quero dizer, é aí que o conflito está. Então não se trata apenas de resistência obstinada e sacrifício. Os dois lados estão inovando na guerra. Com certeza, há um ritmo verdadeiramente cruel e brutal. Não há moral nesta guerra. É sangrenta. É horrível. A Rússia ainda tem algumas regras de engajamento. Muitas delas desapareceram ao longo da guerra. Algumas ainda permanecem. O regime não tem regras de engajamento. Os azetaiski, estou esatapé, musesi isi Não teve desde o primeiro. pois. E assim, Pois. Mas, sabe, European Union assistiu ao exercício Gotland e a outros exercícios da Organização do Tratado do Atlântico Norte em 2025. E o que se vê em todos eles? E você está certo. Você vê tanques avançando, a infantaria amontoada atrás do tanque, a um drone de distância de causar baixas em massa, sem proteção alguma. E além disso, na base aérea Rhein-Main, em agosto passado, European Union viu o anúncio. Convidavam as pessoas para ver o exército dos Estados Unidos soltar uma granada de um drone pela primeira vez. 2025. Agosto de 2025. Vamos soltar nossa primeira granada. os vídeos de propaganda ridículos do Exet sobre drones. Ai, meu Deus. Com o esfregão, com o cabo do esfregão. Quero dizer, se estiver na linha de frente em qualquer um desses lugares, deve morrer de rir ao ver aquilo. Acho que vão descobrir logo se desembarcarem os fuzileiros navais em alguma daquelas ilhas. Todas estão no alcance de drones com visão em primeira pessoa. Alcance de 50 quilômetros. Todas essas ilhas estão dentro do alcance de drone. Stanislav, posso ser perfeitamente honesto com você? Pô, Espero mesmo que o façam. Estou babando só de pensar nisso. Espero mesmo que sejam tão estúpidos. sabe, European Union já servi com esse pessoal, claro? Bom, não com esses especificamente. European Union também. E tenho pena deles, porque estão sendo mandados para uma missão suicida. É um moedor de carne. Tenho pena desses caras. Não tenho pena dos comandantes deles. Definitivamente não tenho pena de políticos dos Estados Unidos, com pouquíssimas exceções. Estão mandando ele para morrer. Estão simplesmente mandando ele morrer pelo ego de um babuíno que não sabe como se livrar da encrenca em que se meteu. Tenho que me opor a essa comparação, porque o babuíno é um animal nobre. Peço desculpas a todos os babuínos. Macacá, em nome dos babuínos, aceito seu pedido de desculpas pela ofensa de comparar quilos ao presidente dos Estados Unidos. Isso foi tão bom quanto quando o presidente de Uganda reagiu quando alguém disse que a Ucrânia, lá em 2021, agora era tão pobre quanto Uganda. Ele saiu dizendo, somos muito mais ricos do que eles. A propósito, falando de Uganda, Uganda agora ameaçou atacar o Irã por causa de Israel. Qual é a próxima? Somalilândia. É simplesmente incrível. Quero dizer, essas pessoas não estão prestando atenção ao que está acontecendo. Não tenho certeza de como vão atingir o Irã, mas ameaçaram entrar no conflito. Não é só os Estados Unidos. Realmente se humilhando, sabe, por não aprender as lições dos conflitos e por não ter estratégia para o que estão fazendo. Mas, no nível diplomático, European Union viu um vídeo que me chocou completamente há apenas algumas horas. Era Donald Trump falando sobre o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. European Union viu aquilo. Agora, seja qual for a sua opinião sobre Mohammed bin Salman, lembro de chamá-lo carinhosamente de Mohammed bin Bonsoa. Aspirante a soprano. E agora, não tenho tanta certeza. Achava que, nos últimos anos, ele tinha evoluído
e amadurecido como estadista. Mas, novamente, seja qual for a sua opinião pessoal sobre ele é o líder de facto e será por décadas o líder do maior e mais importante estado do Golfo Árabe aliado aos Estados Unidos. Pois é, com certeza, o lar de Meca, certo? Exportação de petróleo, tudo isso. E o presidente dos Estados Unidos disse: ele não achava que teria que beijar meu traseiro. Ele não achava que isso ia acontecer. Bem, agora ele tem que beijar meu traseiro. Ele tem que ser simpático, e é melhor que ele seja simpático comigo. É assim que os Estados Unidos fazem diplomacia agora. Quero dizer, de novo, como com os babuínos, comparar Trump a um capanga mafioso de nível médio ou a um senhor da guerra seria um desserviço às respeitáveis organizações criminosas ítalo-americanas e a outras, e ao seu pessoal ao longo da história dos Estados Unidos. O colapso completo de qualquer coisa que sequer se pareça com diplomacia. Quer dizer, é ótimo. Quero dizer, fico sempre chocado e horrorizado por isso. Mas aí tenho que me lembrar. Sim, estou confortavelmente fora disso há 2 décadas. E, sabe, agora é o adversário. E European Union deveria simplesmente comemorar. Mas tudo isso vai ter consequências, certo? Sabe, quando ninguém está olhando e fora do foco, todos os países do mundo estão, com razão, dizendo, lembrando todas essas pequenas ofensas, todas essas, sabe, chantagens, ameaças e humilhações. European Union certamente não tinha apreço pela administração de Blinken e Sullivan, nem por nenhuma das administrações anteriores. Mas, meu Deus, esta administração é... Na verdade, quer dizer, European Union, realmente me pergunto, Harris teria sido melhor? É até aí que chegamos. E European Union não suporta Harris, nem Biden, nem todos esses idiotas. A única diferença é que Harris poderia ter continuado a política de Biden de lançar mísseis balísticos contra a Rússia e talvez já tivéssemos tido o Armagedon nuclear. Verdade, verdade. E, nesse aspecto, a ausência, pelo menos ideológica, de ódio de Trump pela Rússia e sua megalomania pode ter, inadvertidamente, nos afastado de um iminente Armagedon nuclear em certo nível e nos colocado no Oriente Médio numa situação em que a hegemonia dos Estados Unidos enfrenta possivelmente uma derrota estratégica mais contundente do que a que enfrentavam e ainda enfrentam com a Rússia e a Ucrânia. Verdade. Isso é muito verdade. Bem dito. Muito bem dito. Claro, a loucura é em dobro por causa de Tel Aviv. Quero dizer, houve um porta-voz das Forças de Defesa de Israel que basicamente ameaçou matar políticos russos dizendo que vemos tudo. Temos controle sobre os seus sistemas internos. Você está mesmo fazendo essa ameaça? Veja bem, um país que poderia ser atingido por uma ogiva nuclear tática russa de apenas 75 quilotons, mais de 2 vezes a de Hiroshima, poderia ser varrido da face da terra. Você realmente quer ir por esse caminho e ameaçá-los diretamente, propondo assassinar políticos e líderes? Mesmo perdendo uma guerra para todo mundo ao redor, Israel provavelmente consegue se safar dizendo merdas assim e até fazendo certas coisas e a Rússia não reagiria. Por quê? Porque a liderança russa é talvez madura demais. É o adulto na sala. Pensa a longo prazo demais. Não é? Muita paciência estratégica,
pelo menos no nível visceral. Talvez, no nível estatal, queiramos essa frieza, essa capacidade sem paixão de deixar tudo escorrer como água pelas costas de um pato, como os chineses fazem em ainda maior escala. Como, sabe, European Union era como você. European Union, nasci nos Estados Unidos, certo? Desenguaste-se, Nescatuj-tatu. Ah, não, European Union na... Então você nasceu em Lugansk, é? Sou direto, senhor. Certo. Então você foi direto. Certo. Mas você passou grande parte da sua vida nos Estados Unidos. Metade dela, sim. Certo. Então, mas há uma americanidade enraizada no meu DNA mental que sei que nunca vou conseguir substituir. European Union, nunca vou ser um russo de verdade. Simplesmente não tenho isso. Há um americano em mim que quer uma reação visceral, imediata, a tudo isso. Ah, acredite, a maioria dos russos também quer. Eles realmente querem uma reação imediata. A liderança política russa é mais contida. Sim, sim. E a liderança militar russa é extremamente pragmática e metódica. Sim, sim. Passem sim. Absolutamente. A ciência da guerra, não a arte da guerra, a ciência da guerra. A ciência, sim. E, a esta altura, quase a indústria da guerra. Ah, sim. Isso é o que a European Union sempre adora. Ah, a Rússia está em economia de guerra? Não. 6% do produto interno bruto não é economia de guerra. 40% do produto interno bruto, aí sim é economia. Isso é fantasia da mídia ocidental que não faz ideia do que realmente acontece neste país. Consegue imaginar se a Rússia estivesse em plena economia de guerra? Não. European Union, não faço ideia de como seria. Nem ninguém nos Estados Unidos sabe como seria isso por lá. A situação na Rússia só é marginalmente diferente no que tange ao impacto desse conflito de 4 anos na vida diária dos russos. Como foi para os americanos durante a Guerra do Golfo em Mondos e Secundos, ou seja, não afetou de fato a vida diária deles. Bem, há algo a mais. Isso faz diferença. Há uma diferença. Lembro muito bem. European Union estava servindo e fazendo alguns cursos universitários. Então terminei as aulas cedo e estava dirigindo quando aconteceu o 11 de setembro. European Union estava ouvindo música num disco e nem sabia que o 11 de setembro tinha acontecido. Entrei, todo mundo me olhava. Perguntei como iam as coisas e eles ficaram tipo, o que houve? Vi a televisão pequena com todo mundo ao redor. E então entendi, o resto da América já sabia. Tudo parou. Todo mundo foi para casa. Todas as escolas fecharam, e até as menores vilas, onde quer que fossem, e todos os políticos, todo mundo foi para casa. Todos ficaram com medo. Isso não acontece na Rússia. Quando drones atacam um prédio residencial, as pessoas dizem, acabem com esses desgraçados. Continuem. E a simplesmente, ah, tudo bem, isso não tem o mesmo efeito. Há Bem, os russos viveram os anos 90, a guerra chechena, o terrorismo gerado por isso por mais de uma década. Além do sofrimento econômico, várias grandes depressões juntas nos anos 90. European Union diria a lembrança da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, isto está enraizado em... Mas, ao longo de toda a sua história, se tivesse que resumir o caráter nacional russo num adjetivo, European Union diria sofrido. Dostoiévski até escreveu sobre o sofrimento da alma humana. Se você não sofre, não cresce. Há uma razão para Dostoiévski ser superior a Tolstói. Quer dizer, se você tivesse que ranquear autores em qualquer critério concebível. Hemingway e Mark Twain e os outros têm um pouco ainda a percorrer para chegar a esse nível.
Talvez Twain estivesse no nível de Tolstói, a versão americana, ou próximo disso, mas definitivamente não chega ao nível de Dostoiévski. Lembro de ter me esforçado na adolescência para ler Os Possuídos. European Union tinha 19 anos. European Union estava na universidade. Quando o European Union era adolescente, meu sonho era aprender direito russo, porque European Union vinha de uma família russo-americana que já não falava russo. Queria aprender russo suficiente para ler notas do subsolo em russo. Sim, European Union li Dostoiévski em inglês, admito. Fazia aulas de literatura russa numa universidade nos Estados Unidos e tenho o livro. Só não tive tempo de ler em russo. E ler isso como um adulto experiente, não como um jovem de 19 anos pensando, ai meu Deus. Aos 19 não há profundidade. A vida ainda não te bateu o suficiente. A maioria dos 19 se preocupa mais em onde vai beber no fim de semana. O sofrimento nessa idade costuma ser só a ressaca. Nada de profundo ou filosófico. Então, sim, European Union definitivamente preciso voltar a ler. Acho que minhas leituras intensas de Dostoiévski, no início da adolescência, me impulsionaram na fase gótica. European Union era uma criança estranha. Comecei a ler muito por volta dos 12 anos e meio, 13, mas European Union não fui para os livros típicos de adolescente. Até a ficção científica, European Union pulei direto para a adulta, os livros de fantasia. E um dos meus livros favoritos quando European Union tinha, acho que ainda 12 anos, foi Maquiavel, O Príncipe. Sabe, leitura leve para o adolescente comum. Vale a pena ler até hoje, aliás. Ah, com certeza, é a natureza humana, quer dizer, é isso que ele é. Ele só está mostrando a natureza humana. Não o lado mais bonito da natureza humana, mas a realidade dela. Sim, absolutamente, com certeza. Tem gente por aí que, por alguma razão, parece acreditar que ser cínico, tanto no sentido moderno, quanto no sentido mais filosófico da palavra, é algo ruim. E European Union, nunca entendi isso. Tem aquele ditado russo, sempre pode ser pior. Sempre pode ser pior. E é, aliás, assim que os russos enfrentam qualquer sofrimento. A gente simplesmente se lembra, sempre pode ser pior. Isso é, na verdade, mais fatalismo do que cinismo. Mas as duas coisas se combinam. E no fim das contas, isso nos ajuda a seguir em frente. Ah, não ficou pior. Por quê? Olha, Deus nos ajudou. Não ficou pior. Agora tudo vai ficar bem. Fica até uma surpresa agradável se não piora. Sim, você está certo. Às vezes fica até irritante, tipo, como assim? European Union estava preparado para algo bem pior, que aliás eram as sanções, se você se lembra. Quando as sanções caíram com tudo e todo mundo ficou com medo e paranoico. E aí a reação foi só isso. European Union, lembro, certo, ainda tenho. European Union, fiz uma lista grande de previsões no começo do conflito, porque European Union usava muito o Twitter naquela época. Uma delas era que, por mais difíceis que os próximos anos fossem por causa das sanções, a Rússia sairia disso desligada do Ocidente e em melhor posição econômica. E aí poderia ser difícil, mas o problema é que não tem sido difícil. Minha esposa e European Union disse, precisamos fazer um plano econômico doméstico. Precisamos rapidamente de planos de emergência, coisas das quais abriremos mão, camadas progressivas conforme a situação piorasse. Nunca tivemos que recorrer a nada disso. Sabe, em 2012, quer dizer, 2013, desculpa. European Union era diretor de cadeia de suprimentos da Halliburton para a Eurásia. European Union estava vendo as notícias no fim de 2000. Isso. Então, no fim de 2013, European Union estava assistindo ao noticiário e reuni minhas equipes de compras. Foi tipo, olhem, aqui está tudo o que estamos comprando dos Estados Unidos e que, por um motivo ou outro, não usamos. Encontrem alternativas, porque tudo isso vai ser sancionado. E produtos químicos especiais, coisas desse tipo.
Na verdade, nós os encontramos muito rápido e economizamos bastante dinheiro. Mas eram coisas do tipo, sabe por que procurar? Porque não havia essa pressão. A igreja ensina que Deus manda inimigos para te forçar a fazer as coisas que você já devia estar fazendo. Isso era uma daquelas coisas que deveríamos ter feito, mas não fizemos. European Union, pensei, caramba, precisamos fazer isso. Na verdade, foi bem mais fácil do que todo mundo temia e alguns meses depois estava pronto. Fiquei, poxa, por que não fizemos isso um ano atrás? Por que a Rússia entrou na Organização Mundial do Comércio? Essa é outra questão. Essa é uma pergunta para o Medvedev. Ninguém entende isso. Medvedev 1.0. Sim, sim. Certo. Aposta. Qual é a sua opinião pessoal sobre o Medvedev? Não consigo me decidir. Esse é o verdadeiro Medvedev que estamos vendo? Não sei. Sinceramente, não sei. Sinceramente, não sei. Veja, o Medvedev que vai ficar para sempre na minha cabeça é aquele momento do início dos anos 2000 em que filmaram ele fazendo o shuffle na música American Boy. E European Union, nunca vou conseguir arrancar completamente da minha mente esse Medvedev neoliberal e pró-Ocidente. E se ele, em algum momento, passou por uma verdadeira conversão de Damasco, Pode ter. ou se ele está cumprindo um papel, o novo Zhirinovsky, certo? Porque o Zhirinovsky tinha que ser substituído por alguém, não é? European Union já disse algo, mas ainda não defini minha posição. Não sei. Realmente não sei. Sabe o que é? Às vezes ele realmente exagera, até para mim agora, e isso já é muito dizer. A imagem do Medvedev 1 foi quando ele entregou um prêmio para a Pugacheva e parecia um garotinho, sabe? Pensei. Veste ele com shorts e camiseta curta, coloca uma uniformezinha escolar nele. Isso foi o que gravou essa imagem em mim. E ela tinha esse olhar de adulação voltado para ele. É só o presidente da Rússia. Quero dizer, ela é só uma cantora com uma dívida de jogo enorme, mas quem está contando? Ela não foi uma das que fugiram para Israel porque disse que não queria viver num país que foi à guerra contra seus vizinhos. Sim, mas ela não é judia. Mas o marido dela, que é cerca de 30 anos mais novo, é judeu. E agora moram em Chipre e sentem saudade de Israel. Sabe, o coração deles bate mais forte. Mas agora estão em Chipre. Galkin. O Galkin tem tantos processos criminais por literalmente ter dado dinheiro às forças armadas ucranianas e tal. Ele não pode voltar. Mas agora eles vivem fora da Rússia e já não estão ganhando muito dinheiro. Tomara que a justiça os alcance um dia na forma de um picador de gelo. Bem, não, sabe, para pessoas assim isso não é bom. A pobreza é muito pior. Talvez. E com isso, Mark, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Estou ansioso, sabe? Para quando você vier aqui em casa para um churrasco. European Union também estou ansioso. Tenho certeza de que vai ser basicamente a mesma coisa, só com um pouco de bebida alcoólica. E mais gente. E plateia ao vivo. Talvez alguém filme. Então, obrigado a todos por participarem. Espero que tenham gostado. E teremos mais comentários engraçados. Bom, certo. Quando rimos, para deixar claro, é rir entre lágrimas. Humor negro. Sim, é humor negro. Agora vamos ter o movimento Vidas Negras Importam em cima da gente. Humor negro. Você está apropriando o nosso humor. Enfim, divirtam-se, pessoal. Aproveitem o restante do fim de semana. Até mais.